Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar da última parte ou a parte C do módulo 1. Aí a gente encerra esse módulo. Então, hoje a gente vai falar sobre a bomba cardíaca e a arritmia. Primeiro, como os outros módulos que nós fizemos, eu faço um resumão da parte anatômica, aí depois eu contextualizo com algum tipo de implicação envolvendo o coraçãozinho. Hoje a gente termina essa parte da bomba cardíaca e arritmia. No próximo módulo a gente continua falando um pouquinho mais sobre o sistema cardiovascular. Então, existe uma ritmicidade no coração. Por quê? Quando o coraçãozinho está trabalhando, o que acontece? Primeiro, contrai os dois átrios, depois os dois ventrículos. Contração, a gente chama de sístole. Quando o átrio relaxa, diástole. Então, o que acontece? O átrio, quando ele está em diástole, está chegando sangue do corpo todo e está chegando sangue ali do pulmãozinho, nos átrios. Então, os átrios estão enchendo de sangue. Então, ele tem que estar relaxado, ele está em diástole. As válvulas estão fechadas e assim que encher de sangue nos átrios, o que acontece? O próprio volume faz com que a válvula se abra, as atrioventriculares. E daí o sangue passa então dos átrios para os ventrículos. Mas nesse momento que a válvula abriu, no caso dos átrios, praticamente assim, grande volume do sangue contido nos átrios já vai para os ventrículos só com a força, com o volume de sangue que tem lá dentro. E aí logo em seguida vem a contração ou sístole atrial. Aí o sangue dos átrios, eles são deslocados para os ventrículos. Nessa hora, os ventrículos têm que estar em quem? Diástole, eles têm que estar relaxados para poder receber esse sangue aí. Aí as válvulas semilunares têm de estar o quê? Fechadas. E aí vai enchendo de sangue nos ventrículos, vai enchendo de sangue, até que consegue, com o próprio volume e pressão, abre a válvula. Logo em seguida vem a contração. Então, esse mecanismo altamente sincronizado, existe aí um ritmo, né? Contrai os dois átrios, depois contrai os dois ventrículos, tá certo? Simulando um lado do coração só, para a gente relembrar, quando o átrio está em diástole, o ventrículo está em sístole e ele vai invertendo. Cada vez que eu fechar o punho aqui, ele está tendo uma sístole, é contração. Para que ocorra essa contração, é necessário que existam impulsos nervosos, porque o músculo, para que ele possa contrair, tem de existir um impulso nervoso. Ali, no meio do miocárdio, existem células especializadas que nós chamamos de miócitos. Ele faz parte do miocárdio, só que são miócitos especializados em gerar impulsos nervosos. Daqui a pouco eu vou explicar como é que ele consegue gerar impulsos espontâneos. Vamos olhar aqui. Existem grupinhos desses miócitos especializados. E os miócitos que geram esses potenciais espontâneos para que ocorra a contração dos átrios, ele está localizado ali na região superior do átrio direito. É o número 1 que eu estou indicando aqui. Essa regiãozinha aqui, onde tem esse conjuntinho de miócitos, é conhecido como nódo sinoatrial. Para quem não conhece esse nome, pode ser que conheça o nome marca-passo. É o nosso marca-passo. Então, a partir dessa região são gerados impulsos espontâneos e eles não são gerados aleatoriamente. Eles têm uma ritmicidade e eles têm uma velocidade para conduzir esses impulsos nervosos. Bom, esses impulsos do nódo sinoatrial, eles vão para outra regiãozinha, o nódo atrioventricular, que também tem outro conjuntinho, tá certo? De miócitos especializados. Então é como se os miócitos da região 1 do nódo sinoatrial mandassem um impulso nervoso para os miócitos ali do nódo atrioventricular. Então ele conduz impulso de um nódo para o outro. Nesse mesmo momento que saiu o impulso lá do nódo sinoatrial, indo na direção do nódo atrioventricular, que é o número 2, um ramo desse impulso
vai chegar lá no átrio esquerdo. Por quê? Tem que chegar ao mesmo tempo. A hora que o átrio contrair, o átrio direito contrai, o esquerdo também tem que contrair. Nesse momento que o impulso chegar lá naquela região do átrio, ele contrai. Então é nessa hora que aconteceu o quê? O que eu estava explicando aqui no começo. As válvulas estavam fechadas, as atrioventriculares. Aí o volume do sangue fez com que a válvula abrisse e logo em seguida veio a contração. Essa contração foi gerada justamente pelo nó do sino atrial. Então ele conduz o impulso e ele vai mandar do nó do átrio ventricular, que é o ponto 2, ele vai mandar para um outro conjunto ali de miócitos especializados no ponto 3, que é o feixe atrioventricular ou feixe de His, que é o número 3 aqui, tá certo? Dessa região, então o impulso vai se propagar ao longo do septo interventricular, como eu estou indicando aqui, tá certo? E ele ramifica, ele vai para o ventrículo direito e vai para o ventrículo esquerdo. E olha que interessante, ele ramifica, né, do lado direito e do lado esquerdo, aí ele envolve o coraçãozinho, os ventrículos da parte anterior para a posterior. Ou seja, essas ramificações vão inervar todinho o ventrículo, tanto o direito quanto o esquerdo. A partir desse ramo, a hora que ele estiver inervando os ventrículos, ele emite pequenos outros ramos, que são as tais fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje são altamente especializadas em conduzir impulsos rapidamente. Então, esses impulsos são esses raminhos que estão saindo aqui no número 4, são as tais fibras de Purkinje. Então, olha só, o estímulo, ele começa no nó do sino atrial e ele vai propagando nó do átrio ventricular, feixe de His e finalmente ele vai para o ventrículo direito e esquerdo, onde vão ter as fibras de Purkinje. A luzinha aqui está indicando, é que está bem rápido aqui, mas ela está indicando o sentido da propagação do estímulo. A hora que o estímulo chega naquele músculo, ele contrai. Então esse mecanismo que a gente fala de sístole, né? Sístole atrial, depois vem a sístole ventricular. Então olha só, aqui o impulso foi gerado, está se propagando pelos átrios, depois ele vai se propagando em direção aos ventrículos, aí o que vai acontecer? O ventrículo contrai. Uma coisa que é interessante aqui em relação à condução desses impulsos é que existem miócitos especializados e o tamanho das fibras dele vai ditar a velocidade com que esse impulso é propagado. Ele sai ali do nó do sino atrial com uma velocidade lenta, manda informação para o átrio esquerdo, contrair, mas a condução do impulso é um pouco mais lenta. Quando ele passar ali pelo feixe atrioventricular, esse impulso vai dar uma retardada, ele dá uma desacelerada e depois ele é conduzido. Por que isso? Vamos pensar, na hora que os átrios contraírem para ejetar o sangue para os ventrículos, se o impulso for muito rápido, não dá tempo de encher os ventrículos de sangue. Essa paradinha que ele dá, esse pequeno atraso, que eu gosto de falar assim, é um delay que ele dá um pequeno delay de alguns segundos. Dos ventrículos, esses ramos vão aparecer muito mais ramos, vários ramos. E essas ramificações vão ficando cada vez mais fininhas, são as fibras de Purkinje, né? O interessante é o seguinte, quando o impulso, né, saiu ali do feixe atrioventricular, passou pelo septo atrioventricular e vai para as fibras de Purkinje, quando chega ali nas fibras de Purkinje, por conta de serem fibras mais fininhas, a condução do impulso é rápida, fast, tá certo? Então o que vai acontecer? Ele demora, sai do átrio, condução do impulso é lenta, não é rápida, está conduzindo lentamente, os átrios contraem.
passa lá pelo nó do átrio ventricular, no feixe átrio ventricular ele dá uma atrasadinha, aí ele é direcionado para as fibras de Purkinje. Quando chega nas fibras de Purkinje, a condução é tão rápida que é quase que imediato ocorrer a sístole ventricular. Quer dizer, no momento que o impulso saiu ali do nó do sino atrial, se vocês observarem essa imagem aqui com o movimento, vocês vão perceber o enchimento das câmaras. Quando os átrios esvaziam, é sinal que o impulso já saiu do nó do átrio ventricular e está indo em direção ao feixe atrioventricular. Aí, se vocês repararem, o que acontece? Contração atrial. A hora que o impulso chegar nas fibras de Purkinje, aí o que acontece? Aí são os ventrículos que contraem. E eles contraem quase que imediatamente, por conta dessa característica, então, das fibras. A condução aí é bem rápida, é quase que imediata, tá? Então, essa condução tem uma ritmicidade, ela vai acontecer dentro de um período lento, uma pequena atrasadinha e depois é rápido. Isso serve para quê? Para dar tempo de encher os ventrículos de sangue. Depois, dê uma olhada de novo nessa imagem aqui, mas presta atenção no fechamento e abertura das válvulas, né? Porque quando os átrios contraírem, as duas válvulas, as atrioventriculares, têm que abrir, porque está entrando sangue no ventrículo. E aí, nesse momento que está entrando sangue no ventrículo, as semilunares têm de estar fechadas. Eu não sei se vocês percebem, mas existe aí um ciclo, existe um ritmo, existe até uma organização na hora de conduzir o impulso. Primeiro é um pouco mais lento, depois ele é muito rápido. Então, a isso a gente chama de ritmicidade cardíaca. Eu coloquei aqui do lado que é uma propagação sequencial, de tempos em tempos, ele vai gerando então esses potenciais espontâneos, né, lá do nó do sino atrial. Então o início começa ali no nó do sino atrial, número 1, ele manda parte do impulso para o átrio esquerdo, não se esqueça, ele sempre tem que mandar para o átrio esquerdo, e ao mesmo tempo ele está enviando o impulso ali para o nó do átrio ventricular, que é o número 2. Daqui ele passa então pelo feixe atrioventricular, passa pelo septo interventricular e vai em direção às fibras de Purkinje. Chegou lá, percebam, olha, a contração dos átrios é um pouquinho mais lenta do que a contração dos ventrículos. No ventrículo é praticamente imediato, tudo por conta das fibras de Purkinje, tá? A partir dessa medição dos impulsos, né, a gente tem uma ideia, né, de como é que está o coraçãozinho nessa hora. Eu sei que vocês têm trauma de gráfico, mas perde esse medo de interpretar gráfico. Esse é um gráfico para mostrar o potencial no miocárdio, tá? Então, o que que acontece? No miocárdio, quando eles fizeram os registros ali eletrofisiológicos, eles observaram que assim, esses miócitos especializados, eles têm um potencial de repouso de menos 90 milivolts. Os neurônios, por exemplo, a grande maioria dos neurônios, o potencial de repouso deles é de menos 70 milivolts. O que significa isso? Significa que as células internamente estão mais carregadas de cargas negativas, tá certo? Então, como eles estão carregados mais negativamente, é possível se fazer um registro, né, dessa voltagem lá dentro. Por isso que aparece um número negativo. Menos 90 milivolts é o potencial de repouso desses miócitos. Os neurônios estão por volta de menos 70 milivolts, para vocês terem uma ideia. Para que essa célula gere um potencial, tá certo? Um potencial de ação, o que vai ter que acontecer? Essas cargas negativas que estão lá dentro, não é que elas saem. A célula internamente passa a ficar carregada positivamente. Quando ela fica carregada positivamente, é a hora que a gente fala o quê? Que gerou ali uma despolarização, a gente despolarizou a membrana. Ela estava negativa e ela passa a ficar positiva.
Nessa hora, começa a entrar carga positiva dentro da célula, é a hora que a gente fala que ela está conduzindo o impulso nervoso. Então, são cargas elétricas? Sim, são cargas elétricas. E aí, tanto o neurônio quanto esses miócitos aqui, ou a célula do músculo estriado esquelético, ou o músculo liso, elas têm um limiar, tá? Então é mais ou menos assim. Vou tentar explicar rapidamente para vocês, sem usar uma lousa para não complicar muito. A célula está carregada negativamente, ela está em repouso, ela está em stand-by. Agora, quando começa a entrar carga positiva lá dentro, ela vai ficando menos negativa. Não é que ela perde as cargas negativas, ela vai ficando menos negativa porque começa a entrar carga positiva dentro da célula. Neurônio e essas células musculares, elas têm o mesmo padrão. Só que o que acontece? Na célula do músculo cardíaco é menos 90 milivolts, então ele está bem carregado negativamente. No neurônio, menos 70. E aí o que acontece? As células começam a receber cargas positivas, íon sódio, começam a entrar dentro da celulinha. E aí ela vai ficando cada vez menos o quê? Negativa. Então, por exemplo, de menos 90 milivolts, ela passa a menos 80 milivolts, depois menos 70 milivolts. No caso do músculo cardíaco, quando chegou a menos 70 milivolts, aí é um escândalo. Aí a célula abre outros canais que vão favorecer a entrada de grande quantidade de cargas positivas num curto espaço de tempo. E aí, quando se faz o registro dentro dessa celulinha aí, o que vai acontecer? Ela está bem carregada positivamente. Então, de menos 90 milivolts, entrou tanta carga positiva lá, que se eu for fazer o registro eletrofisiológico, vai estar com mais ou menos 20 milivolts. Mais 20 milivolts. Ela saiu de menos 90 e foi para mais 20 milivolts. Ou seja, entrou tanta carga positiva lá, mas tanta carga positiva, que quando se faz o registro, ele vai estar lá de mais 20 milivolts, 20 a 30 milivolts mais ou menos. Então, esses 70 milivolts que eu fiz aqui um escândalo para mostrar ele, né? Quando chega a 70 milivolts é porque vão abrir outros canais. Esses canais são os canais de sódio, que a gente chama de canais de sódio voltagem dependentes. É a hora que você ativa estes canais. E esses canais é que permitem um alto influxo de cargas positivas. É a hora que entra um monte de carga positiva num curto espaço de tempo. Então aqui no gráfico, olha, ele saiu de menos 90 milivolts, em menos de 0,1 segundo ele já chegou a menos 70, porque foi entrando carga positiva, ele ficou menos negativo, é a hora ou é a carga, menos 70 milivolts, suficiente para abrir os canais de sódio voltagem dependentes. E aí entra uma quantidade maciça num curto espaço de tempo, ele pode ir lá para 30 milivolts, até um pouquinho mais de 30 milivolts, ok? Uma característica que é interessante é que quando ele chega nesse pico aqui, foi o máximo de carga positiva que coube dentro da célula, e aí foi fazer o registro. Uma coisa que acontece no músculo cardíaco é que o potencial vai chegar a zero. O que significa isso? Começa a entrar cálcio lá dentro, o músculo já está contraindo e começa a entrar cálcio lá dentro e sair potássio, que são dois cátions de cargas, então, positivas. Aí o que vai acontecer? Quando a gente faz o registro nesse momento, ele está com 0 milivolts. Porque está saindo carga positiva e está entrando carga positiva. Então eles ficam mais ou menos o quê? Equilibrados. E ele fica um tempinho assim. Essa entrada de cálcio, saída de potássio e essa voltagem de 0, por exemplo, ela vai ficar um tempinho aí. Se a gente olhar no gráfico, vai mais ou menos de um pouco mais de 0,1, né? Um pouco menos de 0,1 até mais ou menos 0,3 segundos. É o tempo que leva. De 0,1 até 0,3 segundos, ele fica com esse potencial zero. E aí no gráfico ele registra um platô.
tá certo? Ele marca um platôzinho, então sobe a curva e fica meio paradinho aí, mas ele tá perdendo carga positiva, tá certo? No final das contas, ele acaba perdendo nessa coisa de colocar cálcio para dentro, jogar potássio para fora, sódio também vai sair. O sódio que entrou em grande quantidade começa a sair também. Então, pouco a pouco, as cargas positivas, que é o sódio que entrou, vão começar a sair. Então, a curva tende a decrescer. Só que ela passa por esse platô aqui que a gente chama de período refratário. Uma característica importante desse período refratário é que durante essa fase de platô aí, a célula não pode ser despolarizada por outro estímulo externo. Então, nesse período é como se a célula ficasse em stand-by. Mesmo que venha outro estímulo, ele não vai conseguir despolarizar essa célula. Essa é uma característica que é encontrada apenas em células do músculo cardíaco. Músculo esquelético liso ou então no neurônio, isso não acontece, não existe um platô. No neurônio é um pico de potencial e logo vem a queda dele. Aqui não, ele tem esse período refratário. Imaginem vocês que o músculo está contraindo e se viesse um estímulo externo, o que ia acontecer com o músculo? Ele ia contrair mais ainda? Então, esse é um mecanismo de, entre aspas, defesa, porque na hora que ele está contraído, ele não pode receber outro estímulo para contrair mais ainda. Senão, o que ia acontecer? Essa ritmicidade na contração, na sístole atrial, enquanto isso diástole ventricular, ela ia sair do ritmo, Esse registro ele é feito nos átrios, ele é feito lá na região do nó do átrio ventricular, no feixe atrioventricular, nas fibras de Purkinje. Então esse registro aqui, ele pode ser feito em qualquer parte do coração. E o mais interessante é que a partir desses registros eletrofisiológicos é possível, se vocês observarem aqui embaixo, já deve ter identificado, isso é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele faz justamente o registro desses impulsos aí. Então é possível fazer um eletrocardiograma, analisar o eletrocardiograma no átrio direito, no átrio esquerdo, no ventrículo direito, no ventrículo esquerdo. E a partir dessas ondas aqui, que ela segue um padrãozinho, eu não vou entrar em detalhes em eletrocardiograma, mas aqui é assim, ela segue um padrão constante. Por quê? Porque a condução do impulso está o quê? Normal. Está todo mundo fazendo o seu papel. Quando essas ondas aqui mudam, elas ficam em alturas diferentes. Por exemplo, essa primeira onda que veio aqui está conduzindo o impulso ao longo lá dos ventrículos, ou do ventrículo esquerdo. Aí o ventrículo contrai, aqui ele relaxa, então vai descendo esse eletrocardiograma. Para um médico, ele bate o olho no eletrocardiograma, ele já sabe que tem aí uma disfunção, um defeito, alguma coisa está acontecendo na condução do impulso nervoso, ok? Então ele é importante, ele é muito importante. E ele pode ser feito o registro nos átrios e nos ventrículos, ok? Então é bem importante a gente conhecer essa parte elétrica do coração e mais do que isso, associar com o eletrocardiograma. Toda vez que uma pessoa vai fazer um eletrocardiograma, se ela não é da área, ela olha aquele gráfico cheio dessas coisinhas, ele fala, nossa, o que é isso? Então agora vocês já sabem, a partir então dessa medição dos impulsos que passam ao longo do coração, ok? Bom, essa é um slide aqui, na verdade, um slide de um eletrocardiograma normal, tá? Agora vamos falar de arritmia. É quando esse eletrocardiograma não está normal. Por algum motivo, a condução do impulso nervoso não está conseguindo passar de uma região para outra. O sentido é um só, dos átrios para os ventrículos. À medida que o impulso já chegou no ventrículo, um novo estímulo já está sendo gerado lá nos átrios. Então, olha que interessante.
Quando o médico vai olhar o eletrocardiograma, se existir alguma interrupção entre átrio e ventrículo, ou só no átrio direito ou esquerdo, ou no ventrículo direito ou esquerdo, ele já sabe exatamente onde existe alguma falha na condução dos impulsos. Ora, qual é a consequência disso? Se o impulso não chegar no músculo cardíaco, ele não contrai. Ele precisa ter esse impulso nervoso para ele poder o quê? Contrair. Então ele já sabe exatamente que parte. E dependendo, né, do número de sequências ali no eletrocardiograma que estão aparecendo meio defeituosas, as ondas estão menores, estão irregulares, ele já tem uma ideia, às vezes, da extensão, né, da falha. Porque às vezes pega uma pequena área, às vezes pega uma área maior. Poxa, mas qual é a causa disso? Aí são as mais variadas possíveis. A gente já viu nos outros módulos a cardiopatia hipertensiva, a gente viu também as cardiopatias valvares. O fato de você ter qualquer tipo de anormalidade lá no coração, pode ter certeza que não é só aquilo. Normalmente associado às cardiopatias sempre aparece uma arritmia, discreta ou não, intensa, tá certo? Mas sempre acaba ocorrendo uma arritmia. Por que isso? Ora, esses miócitos especializados, eles estão no meio das células do músculo cardíaco, dos miócitos que fazem ali a contração, eles estão misturados ali no meio. Então, se uma parte do miocárdio, ou desses miócitos especializados em contrair, for destruída, o que vai acontecer? Vai acabar afetando os outros ali que conduzem impulsos nervosos. Microinfartos, o que significa? Às vezes a obstrução de um pedaço, um raminho da artéria coronária, o que vai acontecer? Uma parte do músculo não recebe, né, nutrientes e não recebe oxigênio. E aí o que acontece com aquelas células ali? Elas acabam morrendo, né? Por isso que eu falo microinfartos. E no meio dessas células podem existir as células que conduzem impulsos. Então, se eles morrerem, eles não vão conduzir impulso nenhum. E aí está então instalado o que nós chamamos de arritmia. Então, na verdade, em termos mais técnicos, né, são alterações elétricas, né, que vão ocorrer, provocar modificações no ritmo das batidas do coração, porque vai afetar o batimento cardíaco. Né? Quais são os tipos de arritmia? Taquicardia. Calma lá, gente, cuidado. Taquicardia, quando o coração fica batendo acelerado, rápido, mas não numa situação, por exemplo, quando você leva um susto, ou quando você vê o seu ser amado, que aí você vê o seu ser amado, seu coração fica acelerado. Calma, isso daí não é nenhuma patologia, é normal o coração dar uma acelerada. O que não pode é, às vezes a pessoa está deitada, relaxada, de boa. De repente o coração dela começa a ficar acelerado. Isso não pode. Aconteceu aí alguma alteração elétrica que levou a essa taquicardia. Ao longo do dia, se vocês pararem para pensar, por exemplo, você está sentado agora, assistindo a aulinha aqui, não é? E de repente, preciso ir no banheiro. Aí você levanta correndo e na hora que você levantou, a resposta adaptativa do seu corpo é acelerar a frequência de batimentos cardíacos. Por quê? Porque você vai levantar, vai ativar músculos, né? Então, a tendência é realmente ocorrer uma aceleração dos batimentos cardíacos. Outro exemplo, você está aqui sentado, calmamente assistindo, concentrado, de repente estoura uma bomba do lado. Pode ter certeza que seu coração vai disparar. Tô doente? Relaxa, não. É uma resposta. Se estourou uma bomba, o que acontece? É sinal de perigo. Então, seu corpo, ele ficou em alerta. Teu cérebro avisou, alerta. E aí, automaticamente, olha que inteligente, ele manda acelerar os batimentos cardíacos. Por que ele manda antes da coisa propriamente dita, você sair correndo, ele já acelerou teu coração? Que é para poder mandar oxigênio e nutrientes para o músculo se você tiver que correr. Ou se você faz esconder debaixo da mesa, sei lá, aí é com cada um.
tá? Então, é normal acontecer? O que não pode é você estar tranquilo, calmo, sereno e de repente o coração disparar, tá? Isso é taquicardia. O oposto disso é a tal da bradicardia, é quando as batidas são muito, muito lentas, tá certo? É devagar, quase parando. Não pode também, porque o normal em repouso, para vocês terem uma ideia, é a frequência cardíaca que está em torno de 55 a 60 batimentos por minuto. Sentadinhos aí, calminhos, ele tem que estar batendo aí uns 60 batimentos por minuto. Menos que 55, uns 40 batimentos por minuto, tá lento, tá certo? Então, do nada, você tá, por exemplo, fazendo alguma coisa, uma atividade normal e de repente seu coração dá aquela desacelerada. Você começa a sentir tontura porque ele não tá batendo na velocidade que deveria para mandar sangue para a cabeça e para o resto do corpo. E aí, eventualmente, vem aquela sensação de tontura, porque não está chegando sangue suficiente para o cérebro, tá? Isso é uma ideia. Então, taquicardia acelera, bradicardia, ela desacelera. Quando isso acontece numa situação normal, tá errado, tem alguma arritmia instalada aí, ok? Existem casos em que o coração, de uma maneira geral, ele está totalmente irregular. Às vezes, o que acontece? Um átrio contrai o outro, contrai um tempinho depois. Ou mesma coisa com o ventrículo. Ou simplesmente ele está todo descompassado, todo irregular, ok? Esse não é um bom sinal. Por quê? Porque isso pode ocasionar a morte súbita cardíaca. Porque ele ficou tão irregular em todas as partes do coração que é impossível o coração conseguir bombear sangue. Ora, se existe um ritmo para isso, dos átrios para os ventrículos, né? Do ventrículo para a cabeça e para o pulmão, e eles têm um ritmo, é porque ele é altamente sincronizado para que você possa nutrir com oxigênio e nutrientes todos os nossos órgãos e sistemas. Se ele começar a bater todo descompassado, não consegue fazer trocas gasosas ali no pulmão e não consegue enviar esse sangue para todos os órgãos e sistemas do corpo. Por isso que pode ocasionar a morte súbita, ok? Esse tipo de arritmia pode ser consequência de uma cardiopatia, como eu já venho falando aqui no nosso curso, mas também existem outros fatores, né, que a gente tem que levantar aqui que podem causar arritmia, além de outras cardiopatias. Mas falando especificamente em arritmias, uma alimentação não balanceada, né? Eu não preciso nem dizer o que é uma alimentação não balanceada, né? Comer muita gordura, muita fritura, muita massa, tudo muito exagerado, né? Isso daí pode acabar ocasionando uma obstrução das artérias coronárias. Uma vez que obstrui a artéria coronária, uma parte do músculo cardíaco não é irrigado. Se uma parte do músculo não for irrigado, infarto naquela área. E se naquela área eu tiver um miócito que conduz impulso nervoso, não vai ter condução, arritmia instalada. Um outro exemplo, tabagismo também pode causar isso, porque ele vai afetar o diâmetro das coronárias, ele pode mexer com o diâmetro das coronárias. Ora, o sangue está carregando aqueles elementos ali, né? Os elementos nocivos do cigarro, ele vai estar transportando, assim como bebida alcoólica, assim como drogas ilícitas, por exemplo, cocaína, né? E aí passa pelas coronárias. Ora, se as coronárias estão irrigando ali o músculo cardíaco, ele pode alterar o funcionamento ou a condutibilidade desses impulsos. E aí ele sair um pouco do ritmo. Então, esse tipo de situação aqui, as várias que eu coloquei, alimentação, tabagismo e tal, então podem ocasionar arritmia, sem ser uma cardiopatia, né? Se afetar a condução dos impulsos, já sabe o que eventualmente pode vir a acontecer. Por exemplo, se
uma parte importante ali do músculo, do coraçãozinho infartar, por exemplo, lá na região do nosso nódo sinoatrial, nosso marca-passo, né? Se essa região acabar morrendo, todos esses miócitos que geram os impulsos nervosos, aí não tem jeito, né? Eventualmente vai ter que colocar um marca-passo naquela região ali para substituir a ação daquelas células que morreram. Normalmente o que acontece é assim, as células vão morrendo pouco a pouco, por vários fatores que a gente já discutiu aqui. Então, se aquelas células lá do marca-passo, pouco a pouco forem desaparecendo, sofrendo lesão, a condução do impulso já não vai ser a mesma. Muitas vezes o tratamento com uso medicamentoso ajuda já a resolver esse problema e aí não tem que usar um marca-passo, né? Mudanças nos hábitos alimentares, não ser mais sedentário, praticar mais atividades, né? Mais exercícios físicos, isso pode ajudar a diminuir essa arritmia, né? Agora, nos casos, por exemplo, de bradicardia, normalmente é feito então a cirurgia para introdução dos marca-passos. Então, esses equipamentos aí, eles vão emitir impulsos em um ritmo sincronizado. Ou seja, se o seu marca-passo não está funcionando, vamos colocar alguém para substituir, ok? Antigamente, gente, para vocês terem uma ideia, esses marca-passos eram enormes, era um trambolho que ficava pendurado na cintura do paciente. Hoje, os aparelhos estão tão modernos, mas tão modernos, eu vi agora há pouco tempo um artigo que é um aparelho desse tamanho, parece uma pilha. Ele é bem pequenininho. Então, a cirurgia para fazer essa colocação do marca-passo não é que fica menos arriscada, né? Mas menos propícia à infecção, a problemas, tá certo? Pacientes com taquicardia, né? Que tipo de taquicardia? A ventricular, grave. Aí sim, coloca o marca-passo. Aqui, olha, eu quero que fique bem claro para vocês que não é toda vez que a pessoa tem uma arritmia que tem que colocar um marca-passo. Não. Se não resolver com o tratamento medicamentoso, se uma outra área, lembra lá do nódo atrioventricular, do feixe atrioventricular, às vezes essas áreas assumem o papel de marca-passo. Então aí não é necessário fazer a cirurgia para colocar esse aparelhinho lá, tá certo? Quando isso não acontece, aí sim faça a cirurgia, mas enfim. Esses marca-passos podem ser utilizados na situação de taquicardia, na situação de bradicardia, mas sempre levando em consideração qual a gravidade da patologia. O marca-passo também pode ser utilizado no tratamento auxiliar, né? No tratamento, por exemplo, de algumas formas de insuficiência cardíaca, coração fraquinho. Não é que ele está com bradicardia, o coração está fraco, a contratilidade está muito baixa, então eventualmente existe a possibilidade, né, de utilizar um marca-passo nessa situação. Eles são chamados de ressincronizadores, tá? É um outro tipo de marca-passo, mas ele ajuda a corrigir um coração enfraquecido. Ele não está muito com vontade de contrair, mas o marca-passo vai lá, gera um impulso elétrico, aí o músculo cardíaco ele contrai, ok? Então, olha, existe aqui dados que eu peguei, que eu achei super interessantes, do ano de 2000 até 2014, né? É uma empresa que produz esses dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. É um marca-passo, tá? Eles produzem esses aparelhinhos aí e eles fizeram então um levantamento do ano de 2000 até 2014, quantos marca-passos foram implantados. Isso é só no Brasil. 306 mil marca-passos foram implantados. Desses 306 mil marca-passos implantados, 216 mil era assim, é a primeira vez que a pessoa está colocando. É a primeira vez que a pessoa colocou, porque depois tem que fazer revisão, né? Desses 306 mil,
190 mil colocaram marca-passo para... Na verdade, assim, já tinham implantado uma vez, estão fazendo a revisão do marca-passo. E desses 300 mil, mais ou menos assim, 13 mil são cardiodesfibriladores. É um outro tipo de marca-passo. Então, assim, para cada situação, dependendo de onde ele tem arritmia, é um marca-passo diferente. Tem que ser um marca-passo diferente. Dada aquela velocidade de condução dos impulsos que eu fiquei falando lá atrás, pô, lento no átrio, depois quando chega na fibra de Purkinje é rápida, então o marca-passo, ele tem que substituir aquele impulso naquela área. Então, normalmente o valor dos marca-passos varia bastante de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas lembrando, né, se o coraçãozinho, outras áreas não substituírem a ação do marca-passo, hoje em dia já existem marca-passos, né, um pouco menos estressantes, porque tinha alguns que era metade do marca-passo ficava para fora e a outra para dentro. Hoje em dia já são pequenininhos, muito mais modernos. Com relação aos valores, nem sei falar para vocês e nem quero imaginar quanto custa, porque não deve ser barato, porque ele tem que ser feito para aquele paciente naquela situação, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente encerrou o primeiro módulo, né, do nosso curso e espero ver vocês no próximo módulo. Um super beijo e até mais!